Oi, gente. Quando se fala do Brasil Império nas aulas de história, os personagens mais lembrados são sempre os mesmos: Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. O que quase ninguém conta é que a família imperial brasileira era muito maior que esses três nomes. Hoje vamos falar de Pedro Augusto, o neto preferido do imperador Pedro II e conhecido por sua beleza, inteligência, ambição e loucura. O príncipe Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança nasceu em 1866 no Rio de Janeiro. Foi o primeiro neto do imperador Pedro II, mas não era filho da princesa Isabel, e sim de sua irmã caçula, Leopoldina. A princesa Leopoldina casou-se com o príncipe alemão Luís Augusto, com quem teve 4 filhos. O casal se gostava e constituiu uma família funcional e feliz, a qual se estabeleceu na Europa. O quase conto de fadas teve um fim trágico quando Leopoldina começa a apresentar problemas gastrointestinais e febre em decorrência da ingestão de água contaminada em Viena, na Áustria. Seu quadro de saúde se deteriorou rapidamente, levando ao seu óbito em fevereiro de 1871. Sua morte prematura, no auge dos 23 anos de idade, foi um choque para toda a família imperial. Seu filho mais velho, Pedro Augusto, tinha apenas 4 anos quando perdeu a mãe. Como a princesa Isabel ainda não havia conseguido ter filhos, Dom Pedro II vai à Europa buscar o filho de sua filha mais nova, agora falecida. Pedro Augusto se consolidava ali como o herdeiro presuntivo do trono do Brasil, para a tristeza de sua tia Isabel. No Brasil, o menino Pedro recebeu educação e tratamento dignos de um futuro rei. Por onde passava, era saudado pela corte e pelo povo como o futuro Dom Pedro III. O menino, belo, carismático e bem articulado, ia crescendo com a certeza de que um dia seria coroado imperador do Brasil. Seu castelo de certezas desmoronou quando nasceu o primeiro filho da sua tia Isabel, o príncipe Pedro de Alcântara. Pela Constituição da época, o bebê Pedro de Alcântara tornava-se o sucessor natural e legítimo de sua mãe. Assim, Pedro Augusto, centro de atenções e bajulações, foi sendo colocado de lado. O nascimento do primo foi mais um golpe duro em Pedro Augusto, que era ainda uma criança de 9 anos, órfão de mãe e que sonhava com a coroa. A partir dali, a saúde de Augusto passaria a dar os primeiros sinais de preocupação, como tremores nas mãos, palpitações, dores de cabeça, medo da morte e insônia. Anos mais tarde, ele seria diagnosticado com melancolia. Apesar de ter perdido o status de herdeiro do trono, Pedro Augusto continuava a ser o neto predileto do imperador, o que causava ciúmes e incômodo na princesa Isabel e em seu marido, o conde D. Augusto cresceu e se tornou um jovem de boa aparência, agradável no trato, defensor da modernização do império e da laicidade do Estado. Um perfeito contraponto à sua tia Isabel, que era criticada na imprensa e no meio político por ser subserviente à Igreja Católica, casada com um francês e desinteressada das questões de governo. Não demorou para se criar um racha interno profundo e silencioso no meio da família imperial e dos monarquistas. De um lado, os legalistas, que defendiam que Isabel e seu filho eram os sucessores por direito do imperador. Do outro lado, os chamados pedristas, que defendiam o nome de Pedro Augusto como o mais adequado para salvar a monarquia das crises que vinham fragilizando-a há tempos. Tia e sobrinho se detestavam, mas mantinham as aparências publicamente. Nos bastidores, um tentava passar a rasteira no outro, na corrida pelo poder. O que eles não perceberam é que tal divisão estava acelerando o fim do império. Os republicanos, percebendo a fragilidade física e cognitiva de Dom Pedro II, que estava velho e doente, e percebendo a falta de consenso em relação à sucessão imperial, aproveitaram para insuflar a opinião pública e os militares contra a família reinante. Em 15 de novembro de 1889, o exército brasileiro, tendo o Marechal Deodoro à frente, derruba o regime monárquico no Brasil. O governo republicano provisório condena os Bragança ao exílio. Pedro Augusto e Isabel foram embarcados para a Europa no mesmo navio, junto com o imperador.
O golpe da República atingiu irremediavelmente a saúde mental do príncipe Pedro Augusto. Seu círculo mais íntimo de familiares, amigos e apoiadores sabiam que o jovem tinha uma instabilidade emocional, a qual ficava mais evidente com crises que eram abafadas. Mas agora seu estado mental havia convulsionado, colapsado. O fim da monarquia era o fim de seu sonho de criança, ser imperador do Brasil. E com a morte do avô, que Augusto considerava ser seu único amigo, tudo piorou. Seu mundo caiu para nunca mais levantar. Totalmente desequilibrado, tentou suicídio. Foi o estopim para ser internado pelo pai em um sanatório na Áustria. Pedro passou mais de 40 anos internado, sem nunca ter recebido uma visita de sua tia. Nunca casou ou exerceu profissionalmente sua formação de engenheiro. Morreu isolado do convívio social como louco em 1934, praticamente esquecido pelos brasileiros. A história narrada aqui se baseia no livro O Príncipe Maldito, da historiadora Mary Del Priore, e serve para mostrar que a trajetória de príncipes e princesas do mundo real quase nunca é um conto de fadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comentem, compartilhem e até a próxima.